Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Após aumento de combustíveis, Procon fiscaliza postos na capital. O Emasul suspende aulas e decreta luto de 3 dias após morte de professor vítima da Covid-19. Mais de 40 postes de energia já foram derrubados no Maranhão por imprudência de motoristas. E ainda, Hemomar emite orientação para garantir à população LGBTQIA+, direito de usar nome social nos hemonúcleos. O Jornal da Difusora já está no ar. E a partir desse final de semana, as restrições em relação a festas em bares e restaurantes no estado já estarão valendo. Os detalhes foram acertados durante uma reunião no Ministério Público. Os detalhes do que foi decidido em reunião entre o Ministério Público, o Governo do Estado e representantes de donos de bares e restaurantes foram repassados durante entrevista do Procurador-Geral de Justiça no Bom Dia Maranhão desta quinta-feira. Segundo ele, festas de pré-carnaval estão proibidas em todo o estado. Infelizmente não dá para aglomerar e principalmente para fazer festejo pré-carnavalesco. Porque você sabe que se nós abrirmos para festejo, mesmo que seja para poucas pessoas, a aglomeração junto com a bebida traz o excesso. E esse excesso pode ser muito prejudicial. Donos de bares e restaurantes também foram orientados a não promoverem eventos que, de alguma forma, possam atrair grande público. Nesses estabelecimentos, a presença de clientes também permanece limitada. Nós repassamos exatamente o entendimento que nós tivemos dessa reunião que foi provocada pelo Ministério Público, com a presença do secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Todas essas medidas restritivas têm como objetivo evitar uma disseminação ainda maior da Covid-19. Nos últimos dias, o Maranhão, assim como todo o país, tem registrado um aumento significativo no número de casos da doença. Mesmo com o plano de vacinação já ter sido iniciado, ainda não há doses suficientes para toda a população. Desta forma, o recomendável é continuar seguindo todos os protocolos sanitários e, principalmente, evitar aglomerações. Não tem mais shows de carnaval, não tem mais pré-carnaval. É isso que nós estamos alinhando completamente. Não temos mais aqueles sons, aquelas aglomerações em praia, nós não vamos permitir. Nós vamos... aquelas festas que estavam programadas com baterias, com aquelas pessoas que estavam específicas de pré-carnaval, que estavam sendo alinhadas para isso também, isso não vai mais existir, não deve mais existir. O Ministério Público vai coibir. É possível que nos próximos dias o governo do estado adote outras medidas com o objetivo de tentar conter a doença. Nós vamos atender ao pedido do Ministério Público e vamos reunir com os segmentos de bares, restaurantes e pequenos eventos para que nós possamos reavaliar o protocolo que está funcionando atualmente aqui no estado do Maranhão. Mas não existe nenhuma possibilidade de nós voltarmos a fechar o comércio aqui no estado. Vamos então atualizar os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia no Maranhão. Os números já estão aqui para a gente na tela. Temos no momento 206.680 casos confirmados desde o início da pandemia até agora. Novos casos nas últimas 24 horas, chegando a 390. Esse número vem aumentando bastante, assim como o número de casos ativos, de pessoas que estão em tratamento contra a doença ou em casa ou então em hospitais. Nesse momento, esse número é de 7.008 pessoas. O número de recuperados passando de 195 mil, o número de mortes chegou a 4.669, 7 mortes registradas pela Covid-19 no Maranhão somente nas últimas 24 horas. Falando nisso, a Emasul suspendeu as aulas depois da morte de um professor vítima da Covid-19. No fim da tarde da última quarta-feira, dia 27, mais uma morte foi registrada por Covid-19. Desta vez, foi o professor doutor do quadro da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, o Emasul, Jailson Macedo Souza. O professor Jailson era um dos maiores especialistas em geografia urbana e regional de Imperatriz. Alunos e colegas prestaram a última homenagem em frente à faculdade. Momento emocionante para todos. Uma grande perda
para a educação imperatrizense. Em virtude do falecimento do professor, ficou decretado luto oficial de 3 dias na UEMASul e suspensas as atividades acadêmicas e administrativas nesta quinta-feira. A gente lamenta muito que essa doença ela ainda está levando muitas vidas. Há muito tempo, professor do nosso curso de Geografia, muito querido. A universidade suspendeu por 3 dias todas as atividades, inclusive um evento que a universidade estava realizando. Nos últimos 15 dias, oficialmente foram registradas 5 mortes por Covid-19. 3 idosos, um médico e agora um professor. Atualmente, 20 imperatrizenses estão internados em UTI do Hospital Macro-Regional. 250 casos ativos e apenas 1.846 vacinados, que são os trabalhadores da área da saúde que atuam na linha de frente. Sempre nossa solidariedade às famílias das vítimas em todo o estado. Daqui a pouco, mais um acidente com poste registrado em São Luís. Já foram 40 somente este ano. E ainda após novo aumento dos combustíveis, Procon fiscaliza postos na capital. Até já. Estamos de volta e a Petrobras anunciou nesta semana um novo reajuste nos preços dos combustíveis nas refinarias. A elevação de 5% deve atingir em cheio o consumidor. Para evitar que o preço final seja ainda mais caro, uma fiscalização aconteceu hoje aqui em São Luís. Desta vez, a inspeção foi realizada neste posto de combustíveis no Olho d'Água, em São Luís. Os fiscais analisaram a planilha de custos e toda a documentação para o funcionamento do local, trabalho considerado necessário pelos consumidores. É importante para nivelar os preços nos postos, que tem uma diferença de posto para posto. E é justamente para evitar problemas como esse que foi iniciada a segunda etapa de fiscalizações por órgãos de controle. Até agora foram encontradas irregularidades, principalmente no fornecimento de informações sobre o fluxo de combustíveis existentes no estoque e vendidos pelos postos em funcionamento. São os livros fiscais, que eles devem entregar para a Secretaria da Fazenda, e dentro desses livros tem umas diversas informações que eles devem prestar. Este ano, nos 3 dias de operação, já foram visitados 12 estabelecimentos. Além dos documentos exigidos para o funcionamento, a quantidade de combustível registrada na bomba também é aferida. Isso. Aí, nesse caso, nós entramos no caráter mais orientativo, de chegar e dizer, chamar o proprietário do posto, mostrar a situação para ele e dizer, solicite um mecânico especializado para fazer o reparo, para oferecer exatamente o adequado ao consumidor. Os fiscais também analisaram o cumprimento de uma portaria que proíbe a venda de cigarros eletrônicos nos locais onde há conveniência. No que tange também às conveniências, tem uma legislação recente que proíbe, aqui dentro do estado do Maranhão, a venda de cigarros eletrônicos e produtos similares. Então também esse é um ponto da fiscalização. Caso haja constatação de infrações, os postos são notificados e tem um prazo para apresentar defesa. Deu uma intimação fiscal para eles que eles possam, abrindo um prazo para eles se regularizarem, e caso eles não respeitem esse prazo, aí sim eles serão autuados. Agora, olha só, somente neste primeiro mês de 2021, 40 acidentes com postes de energia foram registrados no Maranhão. Quem acaba se envolvendo nesse tipo de acidente precisa pagar o prejuízo. Antes mesmo do primeiro mês do ano terminar, 40 acidentes com queda de postes já foram registrados no Maranhão. 23 deles aconteceram em São Luís. O último causou queda de 2 postes e um grande congestionamento na Avenida Jerônimo de Albuquerque. O fornecimento de energia precisou ser interrompido para parte das residências da região. Assim que soubemos do acidente, providenciamos de imediato uma equipe de emergência para ir ao local e isolar toda a área para evitar acidentes mais graves. Cada poste custa em média R$4.000. De acordo com a Equatorial, a reposição deles deve ser custeada pelos causadores da queda. A Equatorial, ela providencia todas para identificar
o condutor e ou proprietário do veículo para arcar com os prejuízos. Ao todo, no ano passado, 1.525 casos foram computados pela Equatorial. O número é muito menor do que o registrado em 2019, que teve 2.242 ocorrências. Geralmente, quem bate em poste está em alta velocidade, perde o controle do carro, derrapa e vai colidir com o poste. A Avenida Jerônimo de Albuquerque é uma das vias da capital com maior número de ocorrências envolvendo queda de postes. Também estão na lista as avenidas dos Holandeses, Daniel de Latouche e São Luís Rei de França, além das estradas da Maioba e de Ribamar. Segundo especialistas, a maior parte dos acidentes é causada por infrações cometidas pelos condutores. Com as chuvas, os cuidados precisam ser redobrados. A tendência é que os carros eles tenham mais aquaplanagem. Então, você vai perder a tua aderência com a massa asfáltica. Então, com chuva, primeiro, verificar os pneus do seu carro, se estão embostados, se não estão careca, e manter a velocidade da via. Acidentes, então, que podem ser evitados. Olha, policiais militares conseguiram evitar um sequestro na tarde de hoje aqui em São Luís, após bandidos roubarem um carro e invadirem a casa de uma pessoa. O capitão Nasser, do BOPE, deu detalhes sobre a operação. A ocorrência iniciou por volta das 13h30, com um assalto no supermercado Muniz, em que 2 elementos, em uma motocicleta Bros preta, subtraíram de um cidadão um cordão, uma aliança, um celular e uma chave de um carro. Momento em que um popular observou essa movimentação e decidiu acompanhar e informar a polícia através do nosso 190 para que pudesse fazer o acompanhamento. Por volta das 2h30 da tarde, recebemos uma ligação em que estava acontecendo uma troca de tiro. Fomos a verificar e constatamos que não era somente uma troca de tiro. E ela tinha se tornado um sequestro. Um cidadão que morava naquela localidade nos informou que eles tinham levado seu filho sequestrado. Fizemos o cerco à casa, iniciamos a negociação e foi constatado que lá estavam os assaltantes de posse do seu filho. A negociação foi um sucesso, os assaltantes se renderam, se entregaram e nós conseguimos liberar o refém, recuperar uma arma de fogo 380 e os pertences das vítimas. Já em Imperatriz, 2 homens foram assassinados. A polícia suspeita que o caso tenha relação com a disputa entre facções na cidade. O Alisson, conhecido como Coquinho, e Leandro, conhecido com o apelido de Pinto, foram mortos a tiros na noite de quarta-feira no bairro Sol Nascente. Segundo informações repassadas para a polícia, os 2 foram atingidos por vários disparos de arma de fogo. O Alisson foi morto dentro da casa da avó. Os atiradores invadiram a residência e também efetuaram vários disparos em Leandro. Um garoto de 13 anos foi atingido por um tiro e socorrido para o HMI sem risco de morte. O Coquinho e o outro cidadão, parece que é índio, não confirmei o nome do outro. Mas um é Coquinho, já tem várias passagens pela polícia, ambos já têm passagem pelo tráfico de droga. O que não dá a entender que seja a questão de tráfico de droga ou briga por espaço no território. As mortes serão investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. A Polícia Civil também apura informações sobre outro caso, este ocorrido na manhã de quarta-feira no bairro Mutirão. Claudionor Emílio de Questes de Melo estava dentro de uma panificadora quando foi abordado pelo autor dos tiros. Ele correu, mas foi atingido. Orelha, como era conhecido, morreu no local. Segundo a polícia, ele tinha passagem pelo sistema prisional. Já um coronel da Polícia Militar foi morto agora há pouco na porta de casa no residencial Pinheiros, aqui em São Luís. A perícia foi acionada. O plantão da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. 3 homens teriam chegado em um carro e abordado a vítima que estava sentada na porta de casa e reagiu. Um dos suspeitos foi baleado, mas os 3 conseguiram fugir a pé. Ninguém foi preso até o momento. Outras informações sobre esse caso você pode conferir no portal ma10.com.br. Agora você confere o nosso giro de notícias. O Instituto Médico Legal de Imperatriz constatou que Vanessa Guajajara foi morta por asfixia.
A criança de 5 anos foi encontrada morta esta semana pelo próprio pai, em um córrego próximo da residência onde a família mora, na terra indígena Guajajara, no município de Arame, a 476 quilômetros aqui de São Luís. Segundo as investigações, a criança teria desaparecido no dia 25 de janeiro, durante um momento de distração da mãe, e foi encontrada 24 horas depois. Novos laudos devem ser confeccionados para saber se Vanessa sofreu ou não violência sexual. Em Imperatriz, um decreto editado nesta quinta-feira reduz a capacidade de pessoas em bares e casas noturnas. A partir de hoje, estes espaços só podem receber 60% da sua capacidade ou público máximo de 150 pessoas. A fiscalização começa na noite desta quinta-feira. O mesmo decreto também fala sobre o período de carnaval. Aqui em Imperatriz estão proibidos os eventos carnavalescos. O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, lançou edital com oferta de 2 vagas para a contratação temporária de professores substitutos na área de informática. A inscrição deve ser realizada até o dia 5 de fevereiro no site da instituição. Os candidatos devem ter titulação mínima de especialista. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a contratação pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por um igual período. E daqui a pouco, o Hemomar emite orientação para garantir à população LGBTQIA+, o direito de usar o nome social nos hemonúcleos. Até já! Estamos de volta e aqui no Maranhão, o Hemomar emitiu uma orientação técnica para garantir à população LGBTQIA+, o direito de usar o nome social nos hemonúcleos. A foto eterniza um sonho realizado e simboliza uma vitória histórica, não só para Jaqueline, mas para toda a comunidade LGBTQIA+ maranhense. Jaqueline Rodrigues Costa, pela primeira vez, pôde doar sangue com o nome social, que é o nome pelo qual pessoas transexuais ou travestis escolhem ser chamadas, em contraste com o nome registrado no documento de identificação civil. A transexual foi a segunda pessoa no estado a conseguir fazer a doação usando o nome social. Depois de muita luta, nós do grupo LGBT conseguimos o direito de poder doar sangue. No dia 8 de maio de 2020, ser tratado pelo nome social é um direito legal adquirido e já praticado no Brasil, mas nos hemocentros espalhados pelo país, a lei não era aplicada, pois homens gays eram proibidos de fazer doações. Essa visão e determinação surgiu durante a epidemia de AIDS e HIV, nas décadas de 1980 e 1990. A doação de sangue por homens gays só foi permitida no ano passado. Em meio à pandemia do novo coronavírus, quando muitos pacientes precisavam de bolsas de sangue e aqui no Hemomar o estoque estava baixo, o Supremo Tribunal Federal considerou as regras da Anvisa e do Ministério da Saúde discriminatórias e inconstitucionais. Retificado ou não no registro, na certidão de nascimento, eles vão poder chegar no balcão e preencher a ficha com seu nome social sem sofrer qualquer tipo de discriminação. O sistema do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão foi atualizado para, assim como nos outros órgãos públicos, atender pessoas transgênero com o nome social. Não é necessário mais perguntar qual é o sexo da pessoa que ela mantém a relação. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.